Ela é professora adjunta do Departamento de Dermatologia da Unifesp, presidente de comissão de ensino da Sociedade Brasileira de Dermatologia, editora de jornal, revistas, revisora, tudo. Só ela não é da USP. O resto ela é tudo. Né, professor? E o segundo motivo, muito importante, hoje, como todos sabem, alguns vieram até de terno e gravata, né, para apresentarmos as chapas da nova diretoria da AMLB e do Conselho Deliberativo e Conselho Fiscal. Isso será após a aula da querida Samira. A aula vai ter uns 30 minutos? Uns 30 minutos, depois vou abrir uns 15 minutos de perguntas. Então vamos ser objetivos nas perguntas, para depois podermos seguir no próximo assunto. Eu vou discutir o próximo assunto depois da aula de Samira. Muito obrigado, Samira. Boa noite a todos. Muito obrigada, Robert, pelo convite. Obrigada. E que muito me honrou esse convite. É uma plateia totalmente diferente da qual eu estou acostumada. Eu estou nervosa, gente. Mas é bom, mas é legal sentir acolhida por vocês, tá? Mas que eu estou nervosa, eu estou nervosa. Eu vou procurar passar para vocês um pouquinho do que eu sei e o que eu tenho vivido de receber essas pacientes com essas complicações. Existe aqui uma interface entre a dermatologia e a cirurgia plástica, né, Ceci? Mas que a gente trabalha muito bem nessa interface. E quanto eu não ser da USP, eu sou também, tá? Eu tenho meu pezinho na educação médica com o professor Milton Arruda. Eu sou também da USP. Então, qual que é o objetivo aqui? O objetivo, porque eu acredito que qualquer profissional aqui vai receber uma complicação dessa. Até um neurologista, porque a gente já tem casos que tem êmbolos, que principalmente na artéria cerebral média, que vão para essa artéria e provoca derrame cerebral. Então aqui, oftalmologista, essa semana mesmo que passou, eu vi um caso de um fio pegando, quase machucando a córnea, entrando no olho. Então qualquer um de nós aqui vai poder ter contato com algum desses pacientes e reconhecer o que é essa reação adversa e prover uma atuação imediata desse profissional é o que a gente quer trazer para vocês aqui, para que vocês se sintam seguros nessa discussão. Primeiramente, eu queria discutir o que significa minimamente invasivo. A cirurgia plástica americana os americanos vieram com esse termo minimamente invasivo, e isso tornou-se banalização da medicina. Tá? Porque é minimamente invasivo, então o dentista ou outros profissionais não qualificados a fazer esses procedimentos fazem, porque esses conselhos interpretam como isso não sendo invasivo. E a invasibilidade existe, está no mesmo plano que uma lipoaspiração, você colocar um preenchimento, você está no tecido adiposo. A diferença de chamar minimamente invasivo é no downtime. Esse paciente, ele não é internado, ele chega no consultório e ele vai embora para a casa dele, ele não fica internado, não tem anestesista, o tempo de recuperação dele é menor. Por isso que deram esse nome minimamente invasivo e foi mal interpretado, que hoje a gente tem biomédica, enfermeira, farmacêutica realizando esses procedimentos. Está aqui meu amigo Cecim, que não deixa eu mentir aqui, né, Cecim? E quais são os tops desses procedimentos minimamente invasivos? Esses foram a estatística de 2018. A de 2019 não saiu, a de 2020 saiu aqui, mas teve queda,
acho que é por causa da pandemia, né? Teve aí uma queda impressionante. Essa daqui é de 2020, que a Sociedade Americana de Cirurgia Plástica colocou. E isso daqui é nos Estados Unidos, desculpe, é a Sociedade Americana de Cirurgia Plástica. E é sempre crescente. Eu acredito que aqui houve essa diminuição, mas por causa da pandemia que aconteceu isso. Mas, mesmo assim, acho que todo mundo aqui viu na TV as mulheres, homens, tudo indo de carro para aplicar toxina botulínica, mesmo durante a pandemia, né? Então, e Estados Unidos também, qualquer um pode fazer esses procedimentos minimamente invasivos. A palavra reação adversa é aquilo que ocorre em um cuidado de um paciente. Eu vou cuidar um paciente e aí o curso natural disso não é mais natural, porque houve uma complicação, houve uma reação adversa a isso. E com isso, aquele cuidado que eu queria promover para o meu paciente, que seria o ideal, ele não é mais o que é real. Então, isso estremece qualquer relação médico e paciente, e isso tem que ter um cuidado. Cuidar desse paciente, dessa relação e uma comunicação muito boa. A prevalência é desconhecida. A maioria dessas reações são discretas. É um hematoma, uma equimose, o paciente vai para casa e tudo bem. Mas as graves são raras e significantes. Tão significante que teve cegueira, tão significante que teve derrame cerebral e cicatrizes e perda de asa de nariz. Então, são significantes, sim. Se não fosse, não teríamos manuscrito e muitas conferências para ver um consenso de tratamento, que até o momento ainda nós não temos um consenso ideal. Eu sempre coloco isso, é o que mais a gente tem experiência. Ainda não tem. Eu tenho uma aluna agora fazendo uma revisão sistemática e mais para frente eu posso trazer para vocês. É limitado, então, o tratamento disso, e a gente sempre deve discutir com o paciente o que a gente está propondo para ele. Além da carência na incidência, a gente tem carência de tratamento dessas reações adversas. A gente fica muito de mãos atadas em determinadas situações. E olha, essa pessoa foi para um procedimento cosmético para ficar mais bela. E ela agora tem uma reação adversa que tem poucas opções de tratamento. Reconhecer e instaurar o tratamento adequado, isso possibilita, logo de imediato, o melhor prognóstico. Isso eu posso falar porque eu tenho observado isso, eu tenho um N de paciente razoável. Então, reconhecer logo, de imediato, e instaurar o tratamento e discutir com o paciente, isso é o melhor a se fazer. E cada opção tem vantagem e desvantagem. O paciente vai ter que saber quais são as vantagens e quais são as desvantagens desse tratamento. Lembrar sempre, na hora de fazer esse procedimento. Eu sei porque tem paciente que chega no meu consultório, eu quero fazer toxina, eu quero preencher minha boca, eu quero fazer a boca. O paciente tem que ter noção que a grande queixa que eu recebo do paciente que já chega com evento adverso é: eu não sabia que isso podia ocasionar isso. Eu não sabia. Se eu soubesse, eu não faria. Então, cabe a nós, a quem faz, comunicar ao paciente que existe um risco de reação adversa. Eu sempre coloco, não vai ser por má técnica, mas sim por uma resposta inerente do teu organismo, que a gente vai ver que tem vários tipos de reações adversas. E se você sente que esse paciente tem uma expectativa de querer ficar com um rostinho mais jovem, ou até mesmo pacientes que desfazem um casamento e a mulher vai à procura de um procedimento para tentar restaurar,
tomem muito cuidado, porque não está preparada. Então, a gente tem que saber acolher esse paciente e saber colocar para ele as expectativas reais e as limitações. Não devemos tratar paciente inapropriado. Em quem eu não devo fazer? Na verdade, os preenchedores, não existe assim contraindicação absoluta. Tem contraindicações relativas. E eu estou muito em contato com o pessoal da reumatologia. A gente não orienta a fazer quando tem doença autoimune. Ah, mas mesmo se estiver controlada, com tudo bonitinho, eu não me sinto confortável. Se o paciente quer fazer mesmo, então, e falar que vai fazer, não sou eu que vou fazer, procure então outro profissional. Eu me sinto melhor assim. O uso de biológico, acho que vários aqui receitam, né? Então, o uso de biológico, eu tenho recebido vários pacientes que utilizam os inibidores de TNF e eles aumentam o interfero. E o aumento desse interfero predispõe a reações adversas. Eu vou mostrar para vocês, eu trouxe um caso do tipo tardio. Então, a pessoa fez o preenchimento há muito tempo, aí ela inicia por uma doença de Crohn, por qualquer outra doença, a tomar esse inibidor e ela desencadeia isso daí. Então, é importante ter isso na cabeça. Mas eu devo fazer o FAN de todo mundo? Que é uma pergunta que todo mundo me pergunta para saber se pode fazer isso ou não. O FAN, eu aprendi com o pessoal da Reumata, ele tem 3 steps. É a clínica, é o padrão e se esse indivíduo, a titulagem, quem é esse FAN. Então, esses 3 pilares que te move. Olha, o indivíduo tem um FAN pontilhado fino, denso, é um indivíduo que até espirrando você tem pontilhado fino, denso. Mas o indivíduo que tem uma história e que tem um pontilhado fino, eu já vou ficar mais atenta a esse indivíduo, eu vou fazer uma anamnese, como todo médico, uma boa investigação. Então, muito atento a essas doenças, a esses medicamentos, que eu acho que é isso que é a grande novidade. E como que a gente classifica essas reações, né? Eu já falei que as mais tarde ou as mais precoces. Ainda não há um consenso. Mas o que tem melhor de consenso na literatura, ela pode ser local ou sistêmica. Quando é sistêmica? Quando eu tenho desenvolvimento de uma doença autoimune. Quem é que mais faz isso? Silicone, que faz isso. E aonde está mais isso? São principalmente aqueles indivíduos que se auto-injetam silicone, injetam no corpo todo. Então, isso tem relação. Ou local. A local é o que a gente mais encontra nesses procedimentos. Elas podem ser precoces, eu considero hoje até 2 semanas, e tardias acima de 2 semanas. Mesmo com os avanços, agora que a gente teve uma noção dessas reações adversas, como eu as classifico, eu vou falar uma de cada uma desses que eu até coloquei para o Robert, preenchedor e toxina. Ainda tem fio, tem outros procedimentos, mas eu acho que esses são os que mais ocorrem, são os mais frequentes. Sobre os preenchedores, são biomateriais. O que é mais utilizado é o ácido hialurônico, muito mais utilizado. Tem o PMMA, tem o ácido polilático, tem hidroxiapatita de cálcio, tem a policaprolactona. Tudo isso é biomaterial e tudo isso eles chamam de injetáveis, são os injetores. Isso está muito na mídia, falar injetores, horrível essa palavra. Então, mesmo com as características clínicas, com toda essa evolução, e esses preenchedores, principalmente o ácido hialurônico, ele é derivado de uma bactéria, tá? Então, a hora que separa ele da bactéria, querendo ou não, vem pedacinho de parede de bactéria. É um Streptococcus. Mesmo isso, nós temos reações transitórias. Mesmo com toda essa evolução tecnológica,
Ou é por falha técnica, ou até mesmo do produto, porque tem produto que vem com a superfície irregular, isso faz com que o macrófago fagocita mais fácil. Aumentou o número de indicações, de primeiro a gente só fazia aqui, né, Cecim? Agora faz no rosto inteiro, faz no pescoço, faz no colo. Vou falar aqui para quem é gineco, o que eu estou vendo. Faz na região vulvar, Sofia. Faz em todo quanto é local agora, tá? Então, isso também pode acontecer na região vulvar. E tem... Com esse aumento, é óbvio que aumentou o número de reações adversas. E a resposta imune do indivíduo também é aquilo que a gente não queria e que é o que eu sempre falo para o paciente. Não será mais uma técnica, mas depende como o seu sistema imunológico vai interagir com esse biomaterial e como o biomaterial vai se integrar no seu organismo. Eles são classificados pela Anvisa e por todas essas indústrias pela composição, como eu disse a vocês, e pelo tempo de permanência, como Device 2. Na Europa era Device 1, agora virou Device 3 na Europa, que é a mesma coisa que Device 4, quer dizer, põe em risco a saúde do indivíduo e risco a saúde da população. Isso que é Device 4 no nosso país, que é o mesmo 3 da Europa, que seria o mesmo 3. É deficiente, é errado essa classificação. Os laboratórios injetaram isso e vieram. É muito ruim, porque ninguém sabe a segurança deles a longo prazo, ninguém sabe sobre a reversibilidade dos eventos adversos que correm. Não há estudos sobre isso. E tem o ideal? Tem o preenchedor ideal? Não existe. Então, as meninas que querem ficar com a boca lá da Angelina Jolie, então tem que pensar que ela pode ficar com uma boca maior, mas pode ocorrer esse risco. E qual seria esse risco que não seria inerente à técnica? São reações de hipersensibilidade. E isso depende do tempo que está. E tudo isso porque esse biomaterial, o silicone, qualquer um outro, ele tem uma capacidade igual ao adjuvante de uma vacina. Ele se liga aos receptores padrões da célula dendrítica, principalmente Toll-like receptor 2 e 4. E aí você vai falar, mas tem um ácido hialurônico lá da outra indústria e um outro da outra que dá menos... Não existe isso. Isso é marketing da indústria. Todos são Nasha. Não é só a grande empresa que fala que o dela é Nasha, que é o mais famoso, que o meu é Nasha. Todos são Nasha. E o que significa Nasha? Significa que é um ácido hialurônico de origem não animal, vem de uma bactéria. É isso que significa. Então, todos são iguais. O da oftalmo, o da dermato, todos são ácidos hialurônicos sintéticos. Essas reações podem, como a gente disse, as precoces. O que eu vejo nas precoces? Aumento de volume. Aumento de volume pode ser por uma reação de hipersensibilidade tipo 1 ou por excesso de produto. Botei muito. Tem mulheres aí que vocês já viram que estão na mídia que colocam exagero, né? Fica até deformadas, né? Ou até mesmo falha técnica. Eu vou mostrar tudo isso para vocês. O importante é a gente conseguir fazer o diagnóstico. Lembra, quanto mais precoce eu tento, melhor é o prognóstico de eu tratar essa reação. E as tardias, essas sim, que são aquela parte que eu disse para vocês, que envolve hipersensibilidade, envolve Toll-like receptor. E que também é importante a gente fazer o diagnóstico. Então aqui eu coloquei um exemplo para vocês, que é isso que vai chegar no consultório, tá? De reação adversa, para quem não faz. Aqui está o preenchedor. Ele está quietinho, bonitinho, lá com aquela mulher que ela fez, faz 1 ano o preenchedor no rosto. Ou um
um trauma, ou uma infecção, ou uma vacina, eu tive muita reação com as vacinas. Com a Coronavac, com a da Pfizer, eu tive com todas as vacinas, até a da gripe eu tive. Ele estimula isso daqui, ó, célula dendrítica, os receptores padrões da célula dendrítica. A partir do momento que é estimulado, o seu organismo, dependendo da sua resposta imune natural, tua inata, tua resposta inata, ele não sabe aonde está a reação, ele manda uma hipersensibilidade tipo 4, geralmente é TH2, aquela resposta que dá muita inflamação e edema, mas não resolve, né? Tem também TH1, que forma granuloma, e ele não entende que é só para fazer o anticorpo, no caso da vacina. Ele vem aqui para onde está o preenchedor e dá edemas importantes. E a mesma coisa acontece com o interfero, porque você tem um aumento de interfero e você consegue estimular isso, você altera a sua resposta inata. E no final, eu acho que eu tentei passar para vocês aqui um pouco de cada coisa que está acontecendo, né? Não são todos os pacientes que ficam assim. Aí podem me perguntar, você faz toxina no paciente? Eu faço, mas depois de uma boa conversa. Você faz preenchimento? Eu faço. O paciente tem que saber que ele corre risco, que nem atravessar a rua. Eu prometo para ele que eu não vou pegar um vaso, mas eu não prometo que ele não vai ter uma reação autoimune dele, localizada ali. Isso é dele, é inerente dele. Então eu acho que manejar essas complicações depende de vários fatores que ainda a gente necessita investigar. Tem muita coisa que a gente não sabe. E a gente tem que ter uma atenção muito cuidadosa na seleção desse paciente, fazer ele entender que existe uma reação dele com o biomaterial e ter consciência da técnica de injeção. Nós somos médicos, nós somos treinados para isso, né? Então, não é qualquer profissional que pode chegar e fazer isso. E compreender esses primeiros sinais de complicação e a sua gestão pode diminuir muito. Vai sair um artigo meu agora, a qual eu estou trabalhando junto com um aluno meu, para que toda reação adversa que a gente chega no nosso consultório, a gente pode fazer notificação compulsória. Isso é importante para nós fazer, porque está chegando muito de não médico que faz. E a gente foi num fórum do CREMESP, e lá no fórum do CREMESP, a procuradora até nos orientou. Nós somos médicos e nós temos que acolher esses pacientes. A gente só se sente inseguro em acolher sem documentação. Então aí pede para fazer BO, é meio confuso isso. Faz termo, o paciente escreve termo. E tendo essa notificação, é um projeto de lei 9.602, que já foi aprovado na Câmara dos Deputados, está agora na Comissão de Seguridade da Família Social e na Comissão da Justiça e o Senado, para ser aprovado. Então a gente está aguardando, iniciamos em 2018 e a gente espera que isso seja aprovado. Não temos estudo, a minha aluna fez agora uma revisão sistemática, na verdade não é sistemática, é uma revisão de escopo, porque só são relatos de casos que a gente conseguiu encontrar e a gente em breve vai publicar tudo isso aí para ter uma ideia do que está acontecendo. E prevenir ainda é o melhor caminho, né? São as nossas melhores ferramentas, ter boa técnica, praticar, saber tratar. E eu acho que todos vocês vão ter que saber acolher os infectos, né? Porque até biofilme está relacionado com isso. Eu esqueci que o Robert, você me manda e eu fiquei tão preocupada em finalizar, eu esqueci de deixar o último slide, que é o meu muito obrigada pela atenção, muito obrigada pelo acolhimento. E eu sei que muitos não têm essa especialidade, mas eu acho interessante todos saberem o que está ocorrendo
né, que isso é importante, orientar seus pacientes. Muito obrigada e desculpe a falta do último slide. Ramon, esse aqui não está funcionando. Seu último slide foi ao vivo, foi melhor. Bom, perguntas? Não tem como chegar ali, então vem pra cá. Enquanto o Ramon não arruma esse aqui. Ai, arrumou. Alô, Sala Pique, Samira. Alô, Sala. Uma satisfação. Parabéns pela aula. Ciro, isso é muito bem. Apesar de surdo. Ele é terrível. Samira, mesmo você tendo um termo de consentimento de um paciente que você expôs todos os problemas possíveis dos efeitos adversos, ele assinou o termo com você. Você legalmente está protegida. E do ponto de vista ético? É uma pergunta. Esse termo, não basta você só fazer e dar para o paciente assinar. Isso a gente teve uma discussão no CREMESP bem importante. Hoje até pode filmar a hora que você está explicando para o paciente o que é o preenchedor, o termo disso. A questão ética do médico, eu acho que ele fica arrasado. Eu ficaria arrasado, né? Então a gente faz tudo e você casa com esse paciente. Eu caso com esses médicos que me mandam esses eventos adversos. Enquanto não resolve, a gente fica, é um tal de zap toda hora, conversa por telefone. Às vezes vem o paciente aqui para São Paulo para eu ver, para continuar o tratamento lá, porque eu tento manter a harmonia desse médico também, porque ele também sofre, né? Eu acho assim, a indústria, infelizmente é isso. Ela não chega para nós com uma coisa assim, com bons estudos. Os estudos dessa parte, você sinta aqui, e ele sabe disso, não tem não é um trial bem desenhado. Não é um trial. Você percebe conflito de interesse nesse trial. É um trial de 1 ano. Você não consegue ver nada em 1 ano, né? Porque às vezes eventos adversos surgem em 3, 4 anos. Então a indústria, ela investe no marketing, o marketing vai no paciente e o paciente liga para mim e fala assim: eu quero fazer botox, eu quero preencher minha boca. Esse é o grande problema. E aí... Samira, você vai ser o Google aí. E o Google. E isso dá dinheiro. Entendeu? Você ganha dinheiro com isso. Então isso ficou... Então muitas vezes eu deixo de fazer um paciente e eu estou perdendo dinheiro. Né? Então, mas aí é que entra o que você falou, é a questão ética. Né? Hoje já pode filmar você explicando para o seu paciente. Eu aconselho para quem faz isso, conversar com o paciente. E hoje eu aprendi com uma procuradora e eu falo assim: escreve aqui na folhinha do meu receituário o que você entendeu sobre isso. Isso é importante também. Deixa, e eu fico com ele. Samira, boa noite. Vale. Samira, você se ateve bastante aos injetáveis, aos preenchedores. Sim. Existe uma técnica, você sabe muito melhor que eu, de fios de ouro, de tração. Sim. Existe reatividade dermática a fios de ouro em tração? Sim. Hoje nem usa mais o de ouro que se chama hoje, que foi um russo, depois foi um russo que inventou outro fio, né, o sulasmida. Então hoje nem usa mais. Tem um fio agora que eles estão usando de PDO, de policaprolactona.
Então esse que eu brinquei, eu devia ter colocado uma foto. Eu tenho uma que o fio migra. Por que o fio migra? Porque aqui você tem o platisma que lança uma fáscia e que forma o sistema músculo-aponeurótico, que envolve aqui o masseter. E essa parte aqui movimenta muito. Então você coloca o fio aqui, o fio vai migrando. Então o fio aparece aqui na boca, o fio apareceu aqui na cavidade do olho. Ele migra e ele sai. Próxima vez eu trago. Você vai ver o fio. Fio de PDO, que é um fio absorvível. Tem sim. Absorvível? Quanto tempo? Absorvível. Ele dura mais ou menos 60 a 120 dias. Depende. Samira, parabéns, viu? Fiquei apaixonado pelo seu slide ali de Storm, explosão de citocinas ali, tá? De células dendríticas. Adorei. Parabéns. Viu? Tá, comentários. Então, 5% da população normal com FAM positivo, você pode ter alguma relação, né? Então, títulos baixos, 1 para 80, 1 para 160, talvez não sejam tão significantes, como 1 para 320, 1 para 640, que depois você vai ter que acompanhar esse indivíduo, né? Então, esse comentário de pontilhados finos é o mais inespecífico deles todos. Quando você entra para um padrão mais estona, mais denso, mais outras coisas, realmente isso precisa ser olhado. E um comentário da síndrome ásia, que você tem agora alguns outros marcadores de esclerodermia-like, né? Que é o que mais dá. Esclerodermia-like, e muitas vezes você tem o escaleno, que agora são óleos de tecido de tubarão, que estão sendo revistos para ver a questão do implante de silicone e tudo mais. Então, esses comentários que eu queria dizer aqui, eu acho que se você quiser comentar alguma coisa. Sim. Perfeito, né? O FAM é um tripé, né? É clínica, a titulagem e o padrão, né? A gente tem que sempre avaliar isso, é isso mesmo. E esse óleo escaleno de tubarão, ele dá sim, é o que tem relato na literatura, né? E silicone é o que tem evidência, a siliconose. Como tem a doença do Golfo, quando os meninos tomaram muita vacina, foi em 98. Foi quando o Schoenfeld se ateve a isso, tomou muita vacina, né? Dermatologista sabe imunologia, viu? Adorando. Só um comentário de anti-TNFs. Então, lembrar desses 5 anti-TNFs que a gente tem no mercado. Sim. Então, antinecrose tumoral, o Robert acabou de perguntando anti-TNF, o que é? Então, antinecrose tumoral. Então, esses anti-TNFs, ficarem atentos com pelo menos 4 a 5 semanas para depois fazer algum procedimento, pelo menos isso. Entre as interleucinas, 6, 17 e 23, ainda muito pouco. Talvez a 17 a 23, Cosentyx, que a gente usa para psoríase. Então, mas a psoríase já é uma doença autoinflamatória, né? Então, eu já falo que esse indivíduo, eu já fico meio atenta com ele. Exato. Então, a questão da interleucina 17 e 23 ainda muito pouco, mas os 5 anti-TNFs tem que ficar atenção. Sim. E o Mabitera, que é o rituximab, o anti-CD20, também você tem alguns relatos que normalmente a gente usa nesses pacientes meio padrão lúpus e esclero, e que aí às vezes vem com silicone, e isso tem que ter uma atenção enorme também. Tem até, o Cecim está aqui, eu peguei uma paciente, Cecim, que ela fez ácido polilático, e ela fazia edemas e voltava, e tinha prótese, e a prótese era antiga. Aí eu mandei ela ir fazer a ultrassom, mais a mamografia, e a prótese não estava lesada, mas via pequenos pontos de silicone fora da prótese. Tirou a prótese, melhorou o edema. Eu só tenho esse caso. É coisa de outro mundo. A gente não sabe, muita coisa a gente não sabe. Samira, eu pergunto para você. Não percebi se você falou qual é o índice, qual é a frequência dessas complicações, e se você receita alguma coisa, não o paciente já complicado, quando você usa preenchedores, ou silicone, ou ácido, seja o que for, você receita alguma medicação preventiva ou não? Não, a frequência não tem bem correta, viu? De 0,1 do que tem dos artigos até 4%. Então é muito variável. Então não é tão rara quando a gente pensou e também não é tão frequente. Seria mais ou menos isso daí. Não tem uma estatística correta.
Não, eu não uso nada. Eu não faço silicone. Eu só faço ácido hialurônico. Eu procuro utilizar ácido hialurônico que tem menos crosslink. O que é o crosslink? Eu pego um ácido hialurônico, parece uma clara de ovo, lá que a bactéria sintetizou, e eu coloco ele para crosslinkar. É para ele virar uma gelatina. É como eu pego a gelatina, ela na fase mole e na fase durinha. Na fase durinha aí eu faço pequenas esferas da gelatina e coloco no meio de clara também para colocar. Hoje eu prefiro utilizar ácido hialurônico que tem menos crosslink, porque esse crosslink ele é tóxico. E quanto mais crosslinkagem você faz, mais tóxico fica. Então hoje eu utilizo ácidos hialurônicos mais simples, com menos crosslink. Os efeitos são menores? São menores. Mais perguntas? Fala no microfone, tá gravando. Bom, boa noite. Em primeiro lugar, parabéns. É super ilustrativa a sua apresentação, a sua aula e a categoria dela, com certeza. Deixa eu te perguntar, hoje eu tenho notado cada vez mais jovens fazendo esses preenchimentos. E isso me parece uma coisa bastante estranha. Existe alguma relação entre o tipo de procedimento, o tipo de enchimento e a idade do paciente, a precocidade ou não desse procedimento? O jovem hoje ele vai na mídia, né? Quantos seguidores, quanto eu não sei falar isso direito porque eu não estou muito com isso, né? Mas ele vai à mídia, né? Então, se essas meninas vê a boca da outra porque a outra fez, aquela Anitta não era para fazer na boca, né? Mas a Anitta fez, então as meninas vão fazer também, querem fazer isso. E isso faz com que uma reação adversa seja mais dramática, né? Uma menina perder um pedaço do nariz, pode acontecer, né? É uma complicação? Sim. É grave? É grave. Sim. É mais por causa da mídia mesmo. Eu acho assim um absurdo o médico indicar, né? Mas é o que eu te falei. Isso envolve muito dinheiro. Isso envolve dinheiro. Ô, Samira, a segunda, terceira, quarta aplicação, cada vez mais provável. Vai dando fibrose. Vai dar mais. Eu não sei se você já abriu para fazer lifting depois que faz esses bioestimuladores, o ácido polilático. E é cheio de fibrose. Eu tenho documentado. Então, isso daí ele tem mais risco na cirurgia dele, né? O que eu vi, viu, Sofia? Isso eu peguei numa paciente. Tem um biomaterial que chama hidroxapatita de cálcio. E eles podem migrar para linfonodo, esses biomateriais. E esse foi feito aqui no colo e no pescoço. Migrou para o linfonodo axilar. E ele dá aquela radiopacidade. Então você fica confusa em relação ao CA de mama. Então cuidado com isso, viu? Procurar, perguntar se não estão fazendo. Se palpa a mama, não vê nada e vê esse linfonodo, procura ver se não tem esse preenchedor. Que eu acho que é a dica que eu dou aqui para os ginecos. Oi, Samira. Oi. Obrigada pela aula. Amei de paixão. Parabéns. Obrigada. A minha pergunta é o seguinte. A gente vê muito sendo usada enzima botulínica em pacientes neurológicos para milhares de tipos de alívio de plegias da vida. E numa quantidade enorme. Essas reações, elas também podem acontecer no neurológico? Sim, só que esse paciente é um paciente que não é aquilo, eu comprei para ficar bela, né? Ele está indo por... É outra relação com o médico. Pode sim. Tanto que os dentistas usam muito no macete para quem tem isso, bruxismo. E já tem casos relatados de osteoporose da mandíbula, que é um osso forte. Por causa disso. Os pacientes fazem osteonecrose. Também fazem osteonecrose. Então, isso já tem. E não é estético, né? Você fazer isso.
Não é estético, né? Quando você faz aqui no masseter. Então já tem isso, já porque tem. a princípio ele foi criado pro neurológico, né? Para essa função. Sim, depois sim. que foi para a parte estética. Né? Sim, ele usava para aquelas meninas, aqui ó, os oftalmos que descobriram isso. Para quem tem estrabismo, usavam para melhorar o estrabismo. E viram que as pessoas que usavam a toxina para estrabismo ficavam sem ruga. Foi assim que descobriram. Muita coisa, né? Os oftalmos que eram os donos da bola. Bom, Samira, muito obrigado. Foi uma excelente palestra, apresentação. Obrigada. Realmente, Obrigada. mais do que aplausos. Obrigada. Obrigado, Samira. Obrigada, Rony.